Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis. A partir do capítulo 38. Quero estudar pelo menos 38 e 39, mas vamos ver até onde nós conseguimos ir. Eu não vou fazer a leitura de todo o capítulo como na semana passada, mas vou lendo algumas partes aqui. O capítulo 38 ele traz a história de Judá e Tamar. Então, dá uma pausa, embora esteja acontecendo simultaneamente a ida de José para o Egito. Aqui o texto dá uma pausa e fala sobre a vida, né? Conta um pouquinho sobre a vida de Judá. No capítulo 39, então, retoma a história de José, com esses períodos, né? José na casa de Potifar, José na prisão, depois José no 41, voltando, né, para a casa de Faraó. José interpreta os sonhos de Faraó. Na semana passada, a gente já percebeu e viu uma família dividida: Abraão, Isaac e Jacó. E nós percebemos que Jacó, por ter uma vida tão atribulada, por ter sido um homem que andou por caminhos duvidosos, foi um homem que mentiu, um homem que cometeu certos pecados. Nós vemos que a família dele está desestruturada. Já vimos que ele está, de certa forma, sofrendo um pouco consequências. Então, da mesma forma que ele mentiu para o seu pai, agora ele vê o seu filho mentindo para ele, dizendo que José havia morrido, sido morto por um animal, e ali ele está sofrendo esta grande dor. E a gente viu esse desestruturar aqui da família já desde o início da história de José, né? Quando José tem sonhos, e por mais que, como nós dissemos a semana passada, José demonstrasse uma arrogância, mas ele estava contando os sonhos que ele teve. E quem que dava os sonhos? Era Deus. Sonhos duplos. Era uma forma de Deus confirmar uma verdade. Então a gente percebe que José estava simplesmente falando o que aconteceu na vida dele. Seus irmãos, quando intentaram contra José, estavam na verdade intentando sobre ou contra os propósitos de Deus. Lembra quando ele chega lá junto com seus irmãos, que ele está sozinho, né, longe de tudo, e eles o prendem, e no versículo 20, no final diz: vejamos em que lhe darão os sonhos. Então são tipo dizendo, vamos ver quem manda aqui, né? E Deus fala, vamos ver quem manda aqui. Então eles acreditavam que poderiam alterar esse propósito de Deus, matando José ou vendendo José. E aqui Judá aparece. O Judá do capítulo 38, ele já aparece aqui no versículo 26. Aparentemente ele fez uma boa coisa, né? Ele diz, de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los. E aí tem a frase irônica, né? Pois é nosso irmão, vendamo-nos. Então, já que é nosso irmão, vamos matar não, vamos vender. Demonstrando sim uma família complicada. E aí o capítulo 38, ele vai trazer essa história de Judá. Acredito que a gente não conhece com tantos detalhes, mas a história de Judá vai demonstrar que ele foi um homem que cometeu certos desvios. Aqui já fala de um grande problema. Judá vai partir da sua família para viver entre os cananitas.
Versículo 1: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hirá. Então ele sai da sua casa e ele tem uma amizade não muito boa. A gente sabe que a amizade não é algo para a gente ter com qualquer cananita por aí, mas ele está demonstrando essa falha, esse afastamento de Deus, dos propósitos de Deus. Esse capítulo vai mostrar vários fatores assim que demonstram o seu afastamento de Deus. Então aqui eu vou resumindo. Judá casa-se com Sua é o nome da mulher. Ele teve um filho chamado depois mais 2, Onã e Selá. Seu primeiro filho, casa-se com Tamar. E aqui há um fato curioso. Eu disse que a família está desestruturada, não? E olha o versículo 7, falando do porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Não determina aqui que pecado ele cometeu, mas era um homem mau e o Senhor o fez morrer. A primeira citação, né? A gente sempre comenta que, como Gênesis é o primeiro livro, várias coisas na Bíblia é a primeira vez que vai aparecer. Então, a primeira vez que aparece o Senhor fez morrer. Mas não foi só Lembra que naquela época existia a lei do levirato, até os tempos de Jesus ainda existia. O que é essa tal da lei do levirato? Tamar, viúva de havia então uma lei chamada lei do levirato, que o irmão próximo deveria se casar com ela, conceder filhos. O problema é que ninguém queria isso, porque isso iria atrapalhar a herança. Ele teria que dar nome ao seu irmão, os filhos seriam do seu irmão, a herança seria dividida. Então aqui conta que esse segundo filho, chamado Onã, não quis ter filhos, e assim a mesma frase aparece, versículo 10, ele era mau perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Então vamos lá. Judá casa-se com Sua, tem 3 filhos. Na verdade eles têm outros filhos, mas os filhos mulher não são contados. Os filhos homens, Onã e Selá. Morre antes de deixar filhos para Tamar. A viúva não poderia ser deixada de lado. Judá dá então Onã como marido de Tamar. Esse também peca perante o Senhor e é morto. O Selá era muito jovem, e aí vem então a conversa de Judá com Tamar. Versículo 11, então disse Judá a Tamar, a sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Mas repare, Judá, ao invés de perceber que os seus filhos eram maus, que não tinha nada a ver com a Tamar, ele já começa a achar que Tamar era a culpada. E essa desculpa, vai lá para a casa dos seus pais, já era uma forma de dizer: olha, eu não quero saber mais de você, porque ele deveria cuidar dela, continuar cuidando dela, deixar ela lá. Mas ele fala: vai lá para a casa do seu pai, quando o meu filho menor crescer, eu te dou ele para casar com você. Mas a intenção dele já não era fazer isso. Olha a sequência do versículo: para que não morra também como os seus irmãos. Ou seja, ele estava com medo do terceiro filho morrer também. Ele está culpando Tamar. Foi lá Tamar então residir na casa dos seus pais, ou do seu pai. Olha como eles tiveram outros filhos. Sua e Judá ficam agora tristes com a morte da filha
filha de Sua. Aqui a história não tem detalhes, mas diz que então Judá subiu aos tosqueadores, ele pega o seu amigo, lembra o amigo dele, o Ira, e vai a um lugar chamado Tímna. Tamar fica sabendo disso, e o que ela faz? Aqui o texto nos diz no versículo 14, ela despiu as vestes de sua viuvez. Interessante que já haviam passado muitos anos e ela ainda estava com vestes de viuvez, guardava a viuvez. Ela desvestiu da viuvez e vestiu-se de prostituta, disfarçou-se de prostituta e ficou ao campo, bem no lugar que Judá iria passar com Tímna, com seu amigo Tímna. E aqui diz o texto, por que ela fez isso? Porque ela estava se sentindo abandonada. Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher, ou seja, Judá não queria saber mais de cuidar dela. Existia uma lei que dizia que se esse levirato fosse indo e os filhos também os irmãos não dessem filhos à viúva, chegava uma hora que o pai seria quem daria filhos para que essa viúva não ficasse sem filhos. Então parece que ela está tentando cumprir esse negócio aí de um jeito meio virado, né? Porque aí ela se faz de prostituta e fica no caminho onde Judá vai passar. Versículo 16 diz, então se dirigiu ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Aliás, quem disse aqui é o Judá. Por que ele não sabia que era sua nora? Diz aqui que ela estava de véu, né? Ela estava com uma roupa diferente e estava coberta com um véu. Você percebe que Judá é um homem que age meio por impulsos. Lembra? José estava lá no poço. Estava? E qual que era a ideia? Deixá-lo no poço para morrer. Lembra da história? O Rúben estava tentando uma estratégia depois de lá tirar José do poço. Mas eles estavam lá, conversando e comendo. O texto não fala onde que Rúben estava nessa hora, só diz que Rúben chegou depois e José já não estava lá mais, já tinha sido vendido. Mas Judá foi aquele que agiu por impulso. O texto diz no versículo 25 do capítulo 37, que eles estavam sentados para comer, e olharam e viram uma caravana de ismaelitas. E aí, na cabeça de Judá já se fez essa ideia, vamos deixar nosso irmão morrer não, vamos vender. Um homem que age por impulsos. O que Judá estava fazendo com o seu amigo Irá naquela hora? Aqui parece que ele está se afastando de uma forma triste, a se consolar da perda de uma filha. Aí ele vai pelo caminho, encontra uma prostituta e ele fala, já que está aqui mesmo, né? Vamos sair comigo. Então um homem que age por impulso. Lá na frente a gente vai ver José sozinho num palácio e sendo tentado várias vezes pela mulher lá de Potifar. O que acontece? Ele foge dela, ele corre dela. E aqui Judá viu um ato totalmente diferente. Lembra que eu falei na semana passada que aquela frase, a ocasião faz o ladrão? Depende se a pessoa for ladrão, né? Uma ocasião para adulterar, você vai adulterar só porque você teve a ocasião?
Então, se você estiver firme como José diante de Deus, você vai se poupar. Agora, se você já tem uma vida toda complicada, a ocasião vai agir na sua vida como uma desculpa, né? Mas aconteceu, porque foi muito difícil, né? Eu estava lá, aquele dinheiro lá, caído lá no chão, eu peguei, sabia de quem era, mas qualquer um pegaria. Não, qualquer um não. A ocasião não faz o ladrão. Ok? Tamar foi muito esperta, não vamos ler tudo aqui, mas eu vou tentar resumir. Ela fala: o que me darás para coabitares comigo? Está pondo um preço. Judá responde: um cabrito. Aí ela fala: tá, mas quem me garante que você vai dar esse cabrito? O que você vai me deixar de, como é que chama lá? Penhor. De penhor. Todo mundo sabe o que é penhor, né? Então eu vou te pagar, Obed, mas eu vou te pagar só na segunda-feira. Então eu vou deixar aqui meu relógio na sua loja para te garantir que eu venho te pagar na segunda-feira. O meu relógio vale muito mais do que o pagamento. Aí o Obed fala: claro que ele vai voltar para pagar, porque ele quer o relógio de volta. Quando você paga, você tem o penhor devolvido. Então ela diz: o que você vai me deixar? Me deixa como penhor o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Coisas que identificariam Judá facilmente. Esse selo era como se fosse um colar que tinha na ponta como que chama? Carimbo, como um carimbo para demonstrar lá, selar as coisas lá. Então já tinha lá o nome dele. O cajado também era o cajado específico de cada pessoa, e assim esse cordão, o teu cordão e o teu cajado, certo? E ele aceitou. Então conta que ele a possuiu, e no outro dia ela simplesmente fugiu, desapareceu, vestiu novamente. Eu achei interessante aqui, ela tornou as vestes da sua viuvez. Ela vestiu de novo as vestes da viuvez e foi embora. Judá pegou lá o cabrito e falou: vamos pagar essa mulher, né? Ele mandou o amigo pagar. Interessante aqui, parece que era um clima de algo escondido. Eu não vou não, vai lá você, né? O amigo ia pagar a prostituta, levar o cabrito para pagar o serviço da prostituta. Só que ninguém encontrou. Ele perguntou: cadê a prostituta cultual? Não, aqui não tem nenhuma, ninguém a encontrou. E aí ele volta e conta isso para Judá, e Judá ficou meio preocupado. Olha o que ele diz, versículo 23, 39, 23. Que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Ou seja, que ela fique com esse negócio aí para ela. Que não seja descoberto, que ela não faça propaganda, para que a gente não caia em opróbrio, ou seja, em vergonha. É aquela ideia de você perder o cartão de crédito, né? Lá no não sei aonde, no motel, não sei aonde, que vai te trazer prejuízo. 3 meses se passaram e as pessoas começaram a comentar, e alguém veio para ajudar e disse: Tamar, sua nora, adulterou, está grávida. Lembra que eu disse que ele está já perseguindo ela? Judá, casado com Sua, tiveram que casou com Tamar. Não tendo filhos, Judá deu Onã a Tamar. Onã não teve filhos, e aí Judá mandou ela embora, vai embora, e nunca mais falou dela. Ainda diz aqui, vai para a casa do teu pai, eu não sei não quero que meu outro filho morra, como se a culpa fosse dela dos filhos terem morrido. Os filhos morreram porque eles eram pecadores, o Senhor os matou.
E aqui então a gente demonstra que ele estava procurando jeito de cobrar dela, né? E diz, né? Busque-a, nós vamos matá-la. Tamar adulterou, tirai-a fora para que seja queimada. Haviam várias penas de morte, né? de apedrejamento e outras. Aqui ele fala que ela seja queimada. E aí ela estava lá com as coisinhas na mão, né? Falou: olha, o homem de quem são estas coisas eu concebi. Ou seja, o selo, o cordão e o cajado. Versículo 26, Judá disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá meu filho. Não a dei a Selá meu filho. Então ele reconhece: eu errei, eu devia ter dado o meu terceiro filho a ela, e não dei. Então ela que é justa, ela fez o que devia ter feito, né? Em partes aqui, mas foi a fala dele, né? Não que ela esteja correta no que fez. Nunca mais a possuiu, então ele não a tomou como mulher. Aqui acabando o capítulo, ela concebeu e teve gêmeos. Os gêmeos vão se chamar Pérez e Zerá. E ainda há uma história, né, de que um pôs a mão para fora e a parteira correu e pôs uma correntinha no braço dele para saber que ela era o primeiro, e a mão entrou novamente. Nasceu o outro. Dá um pouco da lembrança do nascimento de Jacó, né? É Jacó e Esaú? Esaú e Jacó. Essa é a história primeira. Será que a gente conclui assim, para seguir em frente? Acredito que eu já fui no decorrer do capítulo, né? Falando algumas coisas. Mas é isso. Esse capítulo vem demonstrar que enquanto José vai ser um exemplo, um homem de Deus, um homem que vai seguir nos caminhos de Deus, os seus irmãos estão se perdendo. Não só Judá vai casar com cananitas, mas outros irmãos. Esses casamentos mistos eram muito mais complicados do que a gente vê hoje, né? Realmente colocava em ameaça as famílias. Dizem que uma possível razão para Deus levar a família do povo de Deus, Jacó e seus filhos, ou seus filhos, para o Egito, foi para impedir que ela mesma seja assimilada pelos cananitas. Então, que ela estava simplesmente se misturando com os cananitas. O levar a família para o Egito, quando José recebe seus irmãos no Egito, parece estranho, né? Mas eles vão sair da terra prometida para ir para o Egito, para depois ter que fugir do Egito para voltar para a terra prometida. Mas era a ideia de separá-los, porque ali já estava virando uma bagunça só. Uma família complicada, e Judá aqui, a história de Judá e Tamar, vem como um exemplo desses descaminhos, né? Desses descaminhos. Nós temos que entender que, como filhos de Deus, nós não podemos ir por descaminhos, de um casamento errado, de atitudes erradas, decisões precipitadas, né? Como nós falamos aqui, Judá tomando decisões simplesmente estranhas. Mas aqui no final parece que de certa forma ele reconheceu o seu erro, quando ele diz, no versículo 26, mais justa é ela do que eu. É um ponto bem pontual assim, né, na mudança de Judá. Capítulo 39, 40 e 41. Como eu disse, a gente vai pelo menos no 39, porque é uma história bem conhecida, então a gente pega uns detalhes aqui. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guerra, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então a gente percebe aqui que esse versículo já trata uma vitória, porque
Lembra que eu disse na semana passada, ele ser vendido como escravo implicava em muitas coisas. Ele poderia ser morto, ele poderia ir para um lugar e ser humilhado e viver de uma forma difícil. Escravidão, ela existiu, né? E até hoje existe de certa forma. É uma situação complicada. Um escravo, ele nunca é considerado pessoa, gente. Ele é considerado uma propriedade. Para a gente é difícil entender isso, né? Eu tenho minha televisão, eu tenho minha geladeira, minha poltrona, meu escravo. Difícil a gente entender isso. Mas o mundo viveu por muito tempo dessa forma. Eu li alguns livros sobre escravidão e a gente vê que pessoas, vamos dizer assim, consideradas cristãs, né, tinham seus escravos para levá-las da igreja. Escravo, né, era carregada por um escravo. Então, como a gente consegue entender isso? Não consegue, né? A pessoa vai lá para a igreja, estuda um sermão bíblico sobre amor, tal, e a hora que está na porta tem uns escravos esperando, né, como se fosse um cavalo carregando você. Então José poderia ter passado por situações muito piores. E aqui ele foi para um lugar bom, muito bom. Oficial de Faraó o comprou, muito bom. Mas por quê? Olha o versículo 2. O Senhor era com José. O Senhor era com José. É uma frase que vai aparecer algumas vezes. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. A história de José, ela tem aqueles paralelismos que nós vemos em outros momentos. No caso aqui, a gente vê que a vida de José não foi simplesmente uma ascendente, né? Ele começa num ascendente, quando ele está lá na sua casa, e seu pai lhe dá uma roupa especial, depois ele cai, quando seus irmãos humilham e o vendem como escravo. E aqui ele chega na casa de Potifar, ele sobe novamente, porque ele vai assim tomar conta de quase tudo lá. Depois ele cai novamente quando ele é preso por causa da mulher de Potifar. Na prisão ele sobe novamente quando ele acha graça lá com o carcereiro, ele quase que manda na prisão inteira. Mas na prisão ele cai novamente quando, depois de revelar o sonho, ele é esquecido. Lembra que ele fala, olha, quando você sair daqui, lembra de mim. Cai novamente. Depois ele sobe novamente quando ele volta a interpretar os sonhos de Faraó. E aí acredito que vai uma ascendência, né? Não cai mais. Mas que vida é essa? Quantos e quantos anos? Ele sai de lá adolescente e ele vai chegar nesse ápice de vida lá pelos 33 anos. Quando ele já está governando, ele tem mais poder que o próprio Faraó. Então, quando a gente pensa, né, na vida, a gente às vezes acha ruim certos problemas que nós enfrentamos, mas na maioria das vezes a nossa vida ela tem uma certa estabilidade, ela não tem tantos altos e baixos. Isso é uma coisa individual, né? Eu não sei a vida de cada um como é, mas eu acredito que na média a gente não tem uma vida tão vai lá embaixo e sobe. A gente tem uma vida dos altos e baixos, mas numa escala, né? Numa escala mais média aqui. Então, em resumo, essa história, vendo Potifar, versículo 3, que o Senhor era com ele, em que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele. Então, aqui a gente vê o seguinte, José era abençoado,
Mas o que aconteceu com ele foi muito especial, porque esse Potifar não é cristão, e ele colocou fé, ele acreditou. A mesma coisa vai acontecer lá na frente, com o faraó. Uma coisa é você achar que alguém é bem sucedido, uma coisa é você entregar todos os seus negócios na mão daquela pessoa. O Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às suas mãos tudo que tinha. Aqui não é pouca coisa, esse mordomo, ele é responsável por tudo. Por tudo. E a gente percebe que José, ele não vai em momento algum demonstrar orgulho e nem ressentimento. Você percebe que José, mesmo distante, ele permanece na fé. Você imagina um adolescente abandonado. A gente vê muitas pessoas, estudo hoje, psicológico, fulano é revoltado, fulano mata, não sei o quê. Vamos estudar ele. Ou seja, quer pôr uma causa na maldade da pessoa, na revolta da pessoa. Não tem isso. Aquele que está com Deus, ele vence as perseguições, as revoltas. Eu disse isso há pouco, que é uma forma de tirar a culpa, ninguém mais pode ser culpado de nada. Então você tem que arrumar uma forma de livrar todos. E aí a gente vê José, um homem que podia ser muito revoltado e não era. Agora você vê José, que podia ser um adolescente todo cheio de orgulho, eu estou aqui na casa de Potifar, eu mando em tudo aqui, eu compro as comidas, eu sei o que tem, o que não tem, eu mando nessa casa. Ele não demonstra orgulho. E principalmente, que eu disse, longe da casa, ele permanecer fiel. A gente ouve muito, falar sobre essa questão. Saiu da casa? Agora é difícil, porque a pessoa vai se perder. Se você é fiel a Deus na sua casa, na sua cidade, não é porque você está morando longe da sua casa, dos seus familiares, que você vai se perder. Eu vou ficar naquela frase, a ocasião faz ladrão de novo, Faz ladrão, você já é ladrão. Se você está querendo uma oportunidade para se afastar de Deus, provavelmente longe da sua casa, é mais fácil. Não foi isso que os irmãos de José fizeram? Enquanto estava perto da casa do pai, eles não tocavam no José. O dia que foram numa cidade distante, eles venderam José. Esse ato de Potifar foi muito favorável a ele, porque diz também que o Senhor o abençoou Potifar, abençoou a casa do egípcio. Por quê? Por amor de José, versículo 5. E aí continua falando que Potifar confiou as mãos de José, o fez por mordomo. E aí tem uma pausa, a queda vai começar aqui. José era formoso de porte e aparência. Alguém pode pensar, mas para que essa frase aqui? Para tentar também, de certa forma, explicar o comportamento da esposa de Potifar. Não que justifique, Mas aí diz que essa mulher pôs os olhos em José. E aí ela fica insistindo, deita-te comigo. E olha o que José fala para ela. Duas justificativas. Por que não? Por que não? Porque eu não vou trair o meu Senhor. O Senhor que ele está falando primeiro é Potifar. Ele me deu tudo. Eu trabalho para ele. E depois, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então ele não está nem falando que ele vai pecar contra Potifar. Como eu pecaria contra Deus? Então essa é uma atitude que nós devemos ter em relação às tentações.
Por que não? Por causa do meu respeito às pessoas que eu vou ofender cometendo esse pecado. E por que não? Como pecaria eu contra Deus? Como pecaria eu contra Deus? A história todo mundo conhece. Ela insistiu. Certo dia, veio ele a casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Versículo 12, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugiu para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Aqui algumas coisas curiosas. Primeiro, essa veste que ele deixou é mais uma das suas vestes. Então, era um homem poderoso, ele tinha sua roupa, e ele tinha uma veste, outra veste, não que ele saiu correndo nu pela casa. O que dá a entender que ele correu o tempo que ele precisava correr para fugir dela, e depois ele continuou andando normal lá para não causar problemas. Você percebe que ele, em hora alguma, vai falar alguma coisa contra essa mulher. Ele poderia ter chegado lá no Potifar ou nos guardas e falou, essa mulher aí está me perseguindo. Como que ele ia falar uma coisa dessa? E mesmo nessa hora ele não fala nada. E a atitude dela, por que ela fez isso? Por que ela o entregou? Porque ela percebeu que ela não ia ter o que ela queria. Então ela se revoltou. Tem uma palavra, eu não vou lembrar, que é uma palavra que fala sobre preconceito contra estranho, xenofobia. Os estudantes aí, parece que é xenofobia. Pesquisa no Google, é isso mesmo, né? Aqui ela tem um ato de xenofobia, ou seja, ela olha para aquele homem e fala, com todo preconceito, trouxe-nos meu marido, este hebreu, está xingando ele de hebreu, ele não está, esse hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Aí ela vai contar a história e chama o marido dela. Aqui é uma coisa curiosa também. Versículo 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então ele se acendeu e se lhe acendeu a ira. Então se lhe acendeu a ira. A ira contra quem? Não fala aqui. Então os comentaristas dizem que provavelmente essa ira dele é contra a mulher dele, porque ele sabia muito bem quem ela era. Ele sabia muito bem quem era José. Os benefícios de José para a vida dele e os problemas que ele já devia ter com aquela mulher dele. Ele acendeu-se em ira porque também ele não ia poder deixar as coisas daquele jeito. E um pecado desse, uma falha dessa, era motivo de pena capital. E o que acontece com José? Ele vai ser preso e não numa prisão qualquer. Ele é preso com os presos lá de elite do rei. Então a gente percebe que a mão dele foi leve para com José. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Olha a frase novamente no versículo 21. O Senhor era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Nesse mesmo momento que foi uma queda, ao mesmo tempo já houve essa ascensão, porque José tomava conta de tudo lá, dos presos, e tudo era sobre o cuidado dele.
E o capítulo termina dizendo: o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A vida de José, realmente ele traz esse selo, né, de alguém que estava com o Senhor. Prosperava por quê? Porque estava com o Senhor. E ele estava com o Senhor, e o Senhor cuidava dele, de tudo o que ele fazia, seja onde ele estivesse. A gente não vai ver novamente José reclamando. A gente só vê aqui no capítulo 40, que não vai dar tempo da gente continuar, que em certo momento ele, de certa forma, fala, né? Conta lá para o faraó, para alguém, que eu estou aqui na cadeia, não me esquece que não. Eu interpretei o seu sonho, agora você fala por mim. E o homem esqueceu de falar por ele. Lá na frente que vai falar. Que contraste, né, irmãos? Provavelmente o capítulo 38 e 39 são simultâneos no sentido de tempo. Enquanto Tamar está se afastando, está se hospedando na casa de um homem mau, faz dele seu amigo, casa com uma mulher, uma cananita, tem filhos, persegue a sua nora. Nós vemos aqui José tendo oportunidades de crescer, de prosperar nos caminhos de Deus. Então nós vamos encerrar aqui nesse momento e a gente continua na semana que vem. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós te louvamos, Senhor, pela vida, pela salvação. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo momento que o Senhor nos dá de estarmos lendo a Tua palavra e que nós possamos ser mais como José, não como Tamar, não como Judá, mas ser abençoados pela presença do Senhor, Deus. E que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê mesmo em meio às dificuldades, condições de manter firme a nossa fé, manter firme no propósito, no trabalho que o Senhor Deus tem para nós. Obrigado, ó Pai, por essas histórias que nos são contadas, as histórias, para que nós possamos ser fortalecidos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.